Existem 3 pessoas na Bíblia que não conheceram a morte como as pessoas normais. É comum dizer que a única coisa certa na vida é o seu fim, e muita gente acredita que a morte é o fim absoluto de todo ser humano. No entanto, na Bíblia existem 3 histórias de pessoas que evitaram a morte física por completo ou a venceram. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre essas 3 pessoas. Fique até o final para conhecer sobre uma profecia que dá esperança a todos nós de um dia ascender para o reino de Deus sem passar pela morte, assim como esses 3 homens. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para receber conteúdos valiosos como esse. Preparado? Vamos ao vídeo. Enoque, o homem que é levado por Deus para o reino celestial. Todos os líderes da fé do passado eventualmente faleceram, como Abraão, que morreu e foi enterrado de acordo com Gênesis 25, 7 ao 15. Abraão viveu 175 anos, então deu seu último suspiro. Seus filhos Isaque e Ismael o enterraram na caverna de Maquela perto de Mamre, no campo de Efraim, filho de Zorar. É o campo que Abraão havia comprado dos hititas. Foi lá que Abraão foi enterrado com Sara, a sua esposa. Isaque, o filho querido de Abraão, viveu mais 180 anos do que seu pai, mas ele também morreu. Da mesma forma, Jacó, Noé, Gideão, Isaías e Paulo todos morreram, geralmente por causas naturais, com a exceção de Paulo, que acredita-se ter sido decapitado durante o reinado de Nero. A exceção é Enoque, que foi levado por Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus por 365 anos e depois se foi, pois Deus o levou. O livro de Hebreus explica ainda mais que Enoque foi retirado da vida sem experimentar a morte e antes de ser retirado, ele foi louvado como um homem que agradou a Deus. A maioria das pessoas familiarizadas com a Bíblia dirão que há outras pessoas chamadas Enoque. Uma delas era o filho de Caim, Gênesis 4:17, e outras 2 eram filhos de Midian e Ruben, respectivamente, mas somente esse Enoque, filho de Jared, é aquele que andou fielmente com Deus e não morreu até ser levado ao céu. De fato, Enoque andou com Deus significa que ele foi fiel a Deus ao longo de sua carreira na terra. Isso significa que Deus levou pessoalmente Enoque da terra para que ele nunca conhecesse a morte e nunca fosse enterrado como as outras pessoas de sua época. O escritor da Epístola aos Hebreus, um dos livros incluídos no Novo Testamento, nos dá mais pistas sobre esses registros. Por fé, Enoque foi tirado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele não pôde ser encontrado porque Deus o levou, pois antes de ser levado, ele era elogiado como um homem que agradava a Deus. Hebreus 11:5. Sobre o que sabemos sobre Enoque, destacaremos apenas as coisas mais importantes relacionadas à sua personalidade. Enoque foi pai de Matusalém, de acordo com a Bíblia, a pessoa que viveu por mais tempo na história da humanidade, 969 anos. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. Além dele, Enoque tinha outros filhos e filhas cujos nomes não nos são citados. Ele viveu um total de 365 anos antes de deixar a terra, ou, melhor dito, antes de ser levado por Deus. 2. Elias, o homem que sobe ao céu em um carro de fogo. Ao contrário da partida de Enoque, a partida de Elias da terra é bastante espetacular. Assim que sua missão na terra foi concluída, Deus enviou um carro de fogo puxado por cavalos de fogo para levá-lo em um redemoinho do céu. Enquanto a partida de Enoque para o reino celestial foi um evento silencioso e modesto, na partida de Elias, observamos completamente o oposto. Ele foi levado divinamente por um transporte celestial da maneira mais majestosa possível. O relato completo do evento pode ser encontrado em 2 Reis 2:11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Deve ter sido uma experiência incrível para Eliseu, que teve o privilégio de presenciar a ascensão de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta bíblico importante que apareceu no reinado do rei Acabe, na Israel antiga. Ele foi conhecido por sua fé inabalável em Deus e por suas realizações notáveis. Aqui estão alguns de seus feitos mais importantes.
cura da viúva e seu filho. Quando a viúva de um homem fiel a Deus estava prestes a morrer de fome junto com seu filho, Elias pediu a Deus que multiplicasse o azeite e o trigo que ela tinha em casa, permitindo que ela e seu filho sobrevivessem. Confronto com os profetas de Baal. Elias desafiou 450 profetas de Baal a acenderem um fogo no altar que eles haviam construído para provar que seu Deus era superior. Quando Baal não respondeu, Elias acendeu o fogo com a ajuda de Deus, mostrando a superioridade de seu Deus. Viagem até o Monte Horebe. Depois de seu confronto com os profetas de Baal, Elias viajou até o Monte Horebe, onde recebeu a revelação de Deus. Lá, Deus lhe deu direção e forças para continuar sua missão como profeta. Ascensão aos céus. No final de sua vida, Elias foi levado aos céus em um redemoinho, sem morrer. Isso é visto como um sinal de sua escolha divina e como uma afirmação de sua fé inabalável em Deus. 3. Jesus, o homem que a morte não pôde segurar. Ao contrário de Enoque e Elias, Jesus experimentou os efeitos físicos da morte. Ele foi brutalmente morto por crucificação e enterrado em um túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Agora Jesus está vivo na eternidade, mas ele está vivo não porque não experimentou a morte, mas porque, embora tenha experimentado, ele a venceu. Há uma diferença significativa entre ser ressuscitado da morte e ser ressuscitado dos mortos. Aqueles que foram trazidos de volta à vida na Bíblia eventualmente morreram novamente mais tarde. Por outro lado, Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais morrerá. A ressurreição de Jesus representa a vitória eterna sobre a morte. O autor dos Atos dos Apóstolos nos dá uma visão incrível da vitória de Jesus sobre a morte. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:24. Outro texto fala de sua ascensão. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1:9. O que sabemos sobre Jesus? No coração da Bíblia está Jesus, é por isso que sabemos muitas coisas sobre ele. Mas vamos destacar apenas o que está relacionado ao tema desse vídeo e o que precisaremos entender para compartilhar o que vem a seguir. Jesus é a encarnação de Deus, ele é Deus na carne. Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Messias, o ungido, o Salvador do mundo. Enquanto estava na terra, ele realizou incontáveis milagres. Ele morreu para resgatar a humanidade do pecado e de Satanás. Foi colocado num túmulo, mas no terceiro dia ressurgiu, venceu a morte e ascendeu ao céu. Jesus retornará para julgar e governar o mundo. E é precisamente esse último ponto que leva a uma profecia. De acordo com a Bíblia, o terceiro que nunca morreu não é somente Cristo, mas todos nós cristãos. Essa crença é apoiada pelo segundo retorno de Jesus. Ele retornará para a salvação daqueles que esperam por ele. O propósito de sua vinda é a salvação final de todos seus filhos de todas as idades, ou seja, a salvação para todos nós. Encontramos evidências disso nas profecias do primeiro livro de Tessalonicenses 4:15 ao 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Afinal, duas pessoas na Bíblia não viram a morte física, nem morreram nem foram enterradas. E apenas um homem passou pela morte, mas a venceu completamente. Morreu e foi enterrado, mas saiu do túmulo vivo, revestido de poder e glória sem precedentes. Enoque não experimentou a morte física, Deus o levou diretamente da terra. Elias não morreu de morte física, Deus usou um carro de fogo no redemoinho para levá-lo da terra. Jesus morreu, mas ressuscitou e desceu ao céu. E a Bíblia fala de que há um outro grupo de pessoas que não provarão a morte neste mundo.
são os crentes em Cristo que estiverem vivos quando Jesus retornar à Terra na segunda vinda. Os sinais presentes na Palavra de Deus nos mostram que este processo já começou, e que o momento do retorno de Jesus à Terra está muito mais perto do que pensamos. Onde poderemos presenciar esse momento glorioso? Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe. Olá a todos, muito obrigado por assistirem nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal Motivação Além da Fé, isso nos incentivará a produzir mais e melhor. Vídeos novos toda segunda, quarta e sexta-feira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.